Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sindicep Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é de interesse de vários trabalhadores, que é em relação ao desconto que ultrapassa ao teto do INSS, principalmente quando o trabalhador ele tem dois vínculos. E para poder debater com a gente aqui, conversar, um bate-papo, esclarecer várias dúvidas, eu estou com a nossa colega aqui, parceira do Sindicep Espírito Santo, doutora Luana. Bem-vinda, doutora Luana. Muito obrigada, presidente. Prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez. O prazer é nosso e eu tenho certeza que todos os nossos filiados vão ficar surpresos aí com os esclarecimentos em relação a algo que acontece principalmente na área da saúde e da educação. Perfeito. Que é o desconto acima do teto quando as pessoas têm dois vínculos. Perfeito. E para a gente começar, fala um pouquinho, quem é a doutora Luana? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, agradecer mais uma vez, o convite em nome do nosso escritório. Nossa equipe inteira ficou muito feliz. A gente já se sente muito em casa aqui, o senhor sabe disso. E estar aqui para falar de um assunto que é tão caro, tão importante, tão pouco falado, se torna ainda mais especial esse encontro, né? E parabenizar o sindicato por essa estrutura linda aqui, que seja um espaço, um palco, de muita informação, de muito crescimento para a categoria, e a gente está muito feliz em fazer parte disso. Mas vamos lá, quem é a Luana? Luana é uma serva do Senhor, casada com Caio, mamãe do Zezé, e sócia do Dr. Luiz e da doutora Gabriele, e juntos nós estamos aí na área previdenciária há um bom tempo. O Dr. Luiz, que é o nosso sócio sênior, a gente brinca aqui, o nosso CEO, ele está aí com mais de 40 anos de caminhada no direito previdenciário e tem caminhado aí conosco. A gente tem uma parceria de um bom tempo caminhando aí no direito previdenciário. E uma parceria que, graças a Deus, tem gerado frutos aqui também, né? Então, eu sou advogada, previdenciarista, e atuamos em todas as áreas relacionadas ao direito previdenciário e de um tempo para cá, assim, por uma demanda do próprio escritório, nos debruçamos aí sobre a questão tributária relacionada às contribuições previdenciárias, né? E é justamente sobre o que a gente vai conversar hoje. Verdade, doutora Luana. E para a gente começar, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é contribuição ao INSS, né? Aquele que vem aquela rubricazinha no contra-cheque do trabalhador, né? Desconto INSS. Perfeito. Ótima pergunta. Vamos lá. A contribuição do INSS, pouca gente sabe, mas nada mais é do que um tributo. É um tributo, como qualquer outro, que a gente precisa pagar para o governo. E esse tributo, ele é destinado, ele tem uma destinação específica. Ele é destinado para custear, financiar a Seguridade Social. Então, pagamento de benefícios depende desse tributo sendo colocado lá nos cofres públicos, pagamento de auxílios, de benefícios assistenciais. Então, tudo aquilo relacionado à Seguridade Social, onde está envolvido o INSS, é custeado, é financiado, claro, pelos cofres públicos de maneira geral, mas muito através do recolhimento dessa contribuição, que tem natureza tributária. E aí a gente chama de contribuição social, E, doutora Luana, hoje existe um teto específico em relação a essa contribuição? Assim, se eu contribuir o teto máximo, quanto que eu iria receber no final da minha aposentadoria? Só para a gente poder ter uma ideia. Perfeito. Ou é um teto para todo mundo igual? Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo aqui, Hoje nós temos aqui, os nossos filiados da IBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Perfeito. Eles são do regime seletista. Ótimo. Então a gente tem médicos filiados, a gente tem enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, que tem no seu salário base um valor que a gente já percebeu que provavelmente vai ultrapassar aquele teto que é estipulado pelo INSS. Mas como é que funciona isso? Como é que funciona, presidente? O INSS tem um teto, que é uma determinação legal, e esse teto, ele varia anualmente. Tem um índice que estabelece, que estipula o percentual de variação, e todo ano muda. Esse ano, 2025, a gente já está caminhando para o final, então em breve vamos nos deparar aí com mudanças, mas esse ano está na faixa de R$
cento e uns quebradinhos. 157. 157,41. Por que esse teto existe? Esse teto existe para ser viável para a Previdência Social trabalhar. Então, todas as aposentadorias, os benefícios que forem recebidos pelo trabalhador, eles não vão ultrapassar esse valor. Esse valor que a gente chama de teto, né? Que é o limite máximo de renda mensal que uma pessoa pode auferir. Isso significa dizer que tudo aquilo que a gente paga para o INSS, no caso desses trabalhadores que estão vinculados ao regime geral, né? Que é o INSS, tudo aquilo que a gente paga não vai ultrapassar esse valor. Assim como o que a gente recebe também não vai ultrapassar. Então, um exemplo. Eu recebo no meu contra-cheque 10.500 salário base. Perfeito. Me aposentei, vou receber 8.157. O teto daquele ano, em vigência no ano da aposentadoria. Então, existe uma perda aí salarial considerável, de forma substancial. Porque quando você se aposenta, nós sabemos que você perde não só, no caso aqui, pelo INSS, que existe um teto, mas você vai perder seu auxílio alimentação. Com certeza. Você vai perder seu auxílio saúde. Você vai perder outros benefícios ali, né, que agregam ali seu contra-cheque e faz com que isso some no seu salário no final do mês. Perfeito. Então, é um prejuízo enorme, né? Enorme. O ideal seria o quê, nesse caso aqui, para esses trabalhadores? Perfeito. A gente se depara com duas situações, né? Em trabalhadores que possuem só um vínculo, o ideal seria se planejar na vida previdenciária. É o que a gente chama de planejamento previdenciário, né? Que é se preparar para se aposentar. Uma previdência privada. Ou uma previdência privada, uma previdência complementar, um investimento, não necessariamente uma previdência. Então, a pessoa precisa estar preparada para o momento de se aposentar. Infelizmente, por uma questão cultural aqui no Brasil, né, a gente deixa para resolver na cara do gol, quando o problema está ali batendo na porta. Essa é uma situação, mas existem situações, e a gente desemboca aqui nessa questão de contribuições que superam o teto, onde a pessoa tem mais de um vínculo. Pode ser vinculado a um vínculo seletista, né? Pode ser um vínculo seletista, pode ser um prestador de serviço, pode ser um contribuinte individual autônomo, por exemplo. Se essa pessoa possui mais de um vínculo, dá para se planejar de uma outra forma. Não necessariamente pelo planejamento previdenciário. Dá para se planejar para não pagar duas vezes. Para não pagar a mais do que o teto do INSS. Vou explicar melhor isso aqui. Se a pessoa tem um único vínculo, é muito mais fácil de ter esse controle, porque um único tomador de serviço, um único empregador, vai fazer o controle lá na folha de pagamento. Chegou no teto em 8.157,41, o que passar disso não vai incidir contribuição previdenciária. Estamos juntos até aqui? Então, um empregador só, um tomador de serviço só, chegou no teto, ele vai limitar. E a pessoa vai contribuir só até o teto da Previdência. Quando existe mais de um empregador ou mais de um tomador de serviço, no caso de prestadores, né? Nesse caso, essas fontes não se comunicam. Então, vai haver retenção, né, na própria fonte, vão segurar no próprio contra-cheque, nos dois vínculos, as contribuições para o INSS. Então, uma empresa pode segurar a contribuição para o INSS e a outra também. Ou seja, o trabalhador ele vai pagar duas vezes sem se preocupar com essa limitação do teto. E para onde vai esse dinheiro? Para os cofres públicos. Então, doutora Luana, para a gente poder deixar as coisas assim de forma mais transparente. Transparente não é a palavra correta. Prática. Mais prática para o pessoal entender, para os trabalhadores entenderem. Quando ocorre esse desconto indevido? É quando o trabalhador ele tem dois vínculos, né? E nesses dois vínculos há o recolhimento do valor do INSS. Isso aí. Normalmente, maior parte dos casos, é quando o trabalhador está vinculado a dois tomadores de serviço ou dois empregadores. Por quê? Cada um vai fazer o seu recolhimento, cada um vai limitar no teto, mas quando junta os dois salários, vamos colocar assim, quando a gente faz o cômputo do que a gente chama de salário-contribuição, acaba extrapolando. A senhora sabe que isso no serviço público acontece muito. Por quê? Existem duas situações. No serviço público, a folha
ela fecha primeiro que no serviço privado. Perfeito. No serviço público, geralmente a folha fecha dia 14 de cada mês. E no serviço privado, ela fecha no dia 28, Perfeito. 29, 30, para a pessoa receber no quinto dia útil, no outro mês. E aí, quando o trabalhador ele não pega essa declaração, onde houve o recolhimento, já no teto, ou parcial, não importa, é porque também não é só para aquele que recolhe o teto. Sim. Pode ser parcial também, Pode. né? E aí ele não leva para outra empresa, a outra empresa vai descontar de forma integral. Exatamente. Entendeu? E é aí que tá o pulo do gato. Esse desconto integral feito pela outra empresa que não foi avisada, por exemplo, ele fica perdido. E no 13º também acontece isso? Acontece a retenção da mesma forma. Acontece da mesma E se forma. ultrapassar o teto, também está indevido. Bom, é indevido, mas acontece porque não tem a comunicação, né? Exato. A gente partindo do pressuposto que são dois vínculos, né? Duas empresas distintas fazendo recolhimentos distintos e sem essa comunicação por parte do empregado, né? Do trabalhador. Nesses casos, vai ultrapassar o teto e vai ficar um dinheiro jogado fora do mesmo jeito. Por que que eu É um falo dinheiro perdido, né? É perdido, presidente. Perdido por quê? Porque não vai ser usado para nada. Não vai compor base de cálculo para cálculo de aposentadoria. Não pode ser recuperado posteriormente, se ultrapassar um prazinho que eu vou esclarecer aqui para vocês. Então é um dinheiro jogado fora. A gente tem se deparado com algumas decisões que elas tratam dessas verbas que foram pagas a mais como um enriquecimento ilícito por parte do governo. Porque ele não vai devolver, né? O fisco, a União, né? A Fazenda Nacional não vai bater na porta do trabalhador e falar aqui, ô Carlos, deixa eu te falar, você está contribuindo a mais, querido, vou te devolver. Isso não vai acontecer, isso não existe. Pelo contrário, né? Eles vão cobrar mais. Mas o dever de correr atrás disso é do trabalhador, de ficar de olho no CNIS, que é um documento que a gente vai falar um pouquinho melhor mais à frente, de ficar de olho nas suas contribuições, de que forma que estão sendo feitas, se tiver mais de um vínculo, ficar de olho se está havendo esse recolhimento em duplicidade. Doutora Luana, falar isso, né, dois vínculos, né, falando nisso, como que a gente identifica se houve uma cobrança a mais em relação ao INSS? Ótimo. Tem um documentozinho que se chama CNIS, que é a chavinha para a gente conseguir entender isso aí. Parece um nome difícil, mas é o resumo de Cadastro Nacional das Informações Sociais. O CNIS, a depender do formato que a gente puxa lá no Meu INSS, que é uma consolidação de todas as informações do trabalhador perante a Previdência Social, ele traz lá para nós uma série de informações. Por exemplo, o salário de contribuição daquele trabalhador, ou seja, o quanto que ele recebeu e que serviu de base de cálculo para o cálculo dessas contribuições para o INSS. A gente consegue verificar lá o regime para o qual esse trabalhador contribui, se é regime geral ou regime próprio. A gente consegue verificar o tipo de contribuinte, se é um contribuinte individual, se é fruto de vínculo CLT. Então, o CNIS ele é muito completinho e ele traz para nós várias informações. O profissional habilitado que sabe mexer com isso aqui, o primeiro documento que ele vai pedir é o CNIS, que é esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, e através desse documento a gente consegue identificar. Havendo duplicidade de vínculos, dois vínculos concomitantes, a gente liga um alerta. Opa, tem dois vínculos? Nos dois vínculos o cara é seletista ou é contribuinte individual em um e seletista em outro, isso não interfere? Já liga um alerta para o advogado. E a partir desse documento, existindo dois vínculos, a gente começa a destrinchar e fazer conta. No final dessa análise, a gente vai chegar a dois parâmetros. O valor efetivamente recolhido a título de contribuição social para o INSS e o valor que deveria ter sido recolhido respeitando o teto. É justamente essa diferença entre um parâmetro e outro que a gente busca nessa ação de restituição. E, assim, doutora, provavelmente eu acredito que essa conversa aqui vai chegar aos ouvidos dos nossos filiados, né? Ótimo. Na telinha deles lá, ou pelo canal do YouTube, Facebook, Instagram, né? Perfeito. TikTok, que agora a gente tá com o TikTok Que também. chique, gente. E aí, provavelmente, as pessoas vão perguntar assim, Carlos, cara, eu tive esse problema e eu vi que eu tô pagando aí de forma equivocada 2 descontos pela INSS.
E é possível recuperar essa diferença? Então, Perfeito. assim, é possível, doutora Luana, o trabalhador ele conseguir recuperar essa diferença a mais que ele paga em relação ao desconto do INSS? É perfeitamente possível, Carlos, e é necessário. Como eu brinquei um pouquinho antes, né? O fisco não vai voltar para nos avisar que foi recolhida maior, né? O dever de buscar essa restituição é do trabalhador. Identificou que existe parâmetro, existe, assim, chance de ter recolhido a maior, nos procura que a gente verifica isso e pede essa restituição. E como que isso acontece? Existe, né, uma possibilidade de se restituir e tem previsão legal para isso, tá? Tudo aquilo que foi recolhido acima do teto pode e deve ser restituído através de um pedido formulado pelo próprio trabalhador. Isso se dá por 2 caminhos, né? Isso pode ser feito administrativamente, via ECAC, que é um trâmite administrativo da Receita Federal. E aqui fica uma dica importante, viu, pessoal? Não se pede restituição pelo meu INSS. Isso é um erro que normalmente a gente se depara aí. Doutora Luana, na verdade, o trabalhador ele não pede restituição em lugar nenhum. De nada. Ele vai no RH, fala que teve o desconto indevido, o RH fala assim, cara, não posso fazer nada por Exatamente. você. E nem te devolver. O dinheiro não tá nem mais aqui. Perfeito. E o cara fica ali a ver navio, entendeu? Infelizmente, sem a quem recorrer. E agora, muitas vezes por falta de informação, né? A maioria das vezes é por falta de informação, Perfeito. né? Eu mesmo não sabia, tá? Eu sabia que você tinha que ficar esperto para não ter o desconto de forma de duplicidade, né? Ou acima do teto, mas eu não sabia que tinha como estar recuperando esse valor, né? Tem como, e como eu falei, existe esse caminho administrativo, Carlos, assim, pela nossa experiência, é um caminho mais demorado e mais difícil, porque normalmente quem vai ter que fazer é o próprio trabalhador. É complicado. Doutora e é por Ana, compensação. Não resolve. Não resolve, a gente tem experiência Não vai fazer. aqui. O serviço público ele só funciona quando é para tirar do trabalhador. Exatamente. Eles são, assim, muito rápidos quando é para tirar algum direito do trabalhador. Quando é para devolver eles uma multa. erraram. Não, erramos aqui, não quero nem saber, vou descontar de você, você assina aqui. Perfeito. Entendeu? Mesmo a lei dizendo, né, que se for um erro, que o trabalhador não teve culpa, né, Perfeito. não teve nenhum tipo... nenhum tipo de má fé dele em receber aquilo, ele não é obrigado a devolver. Exato. Até mesmo porque muitas vezes ele recebeu, já gastou, ninguém tem salário aqui, super salário, né? Sim. E aí eles não falam isso também não, eles querem descontar do trabalhador de qualquer forma. Quando e é a pra gente devolver, tem que dificulta tudo. E agora para devolver, então assim, é muito difícil. E tem algum prazo que o trabalhador pode recorrer, ou senão ele perde isso? Como é que funciona? Perfeito. A gente trabalha com um prazo também previsto em lei, que é o prazo prescricional, né? De 5 anos. Então, quando a gente vai pedir, pleitear essa restituição, a gente fica limitado a esse prazo prescricional. Isso quer dizer que tudo aquilo que extrapola os 5 anos, né, que ficaram para trás, está perdido. Então, o quanto antes, o direito não socorre aos que dormem, né? A gente tem uma máxima do direito que é assim. Então, não dá para dormir. A gente consegue resgatar os últimos 5 anos. O caminho que nós mais temos utilizado lá no escritório, presidente, e que tem sido um caminho muito rápido, e quando eu digo rápido, é rápido mesmo, a gente tem aí sentenças favoráveis em 3 meses. Claro que a gente não pode prometer nada, mas sempre. Existe um padrão, né? E esse tem sido o padrão de ações desse tipo. O caminho que tem sido mais rápido é o caminho judicial. E o mais interessante é que não depende de um prévio requerimento administrativo. Os juízes têm entendido, na maior parte dos casos, que não precisa bater lá na Receita antes. Porque é devido do trabalhador. É devido, não deveria ter sido retido. Entendeu? Porque a parametrização do sistema Exatamente. é só para tirar. Exatamente. Né? A Receita Federal pega todas as maquinetas, né, de cruzamento de cartão, dados. cruzamento de dados, mas não cruza o dado em relação Exato. a valores a mais sendo descontado do INSS. Quer Perfeito. dizer, fica nítido também, né, também que não existe nenhum tipo de interesse, né, do serviço público resolver isso. Porque quantos milhões que ficam nos cofres públicos? Não, é um absurdo. Né? E assim, Quantos é interessante milhões? Que a própria postura da Procuradoria, né, nos processos judiciais, vai muito de acordo com a cabeça de cada procurador. Nós temos muitos casos em que a própria União fala assim, não, peraí, não tem o que se discutir, gente. É direito do cara, foi recolhido a maior, tá aprovado pelo CNIS que foi.
advogado apresentou uma planilha de cálculos, porque a gente faz isso no processo, a gente apresenta uma planilha detalhada e com a atualização devida e coloca lá no cara, devolve pro cara. Mas grande parte Passa batido. Passa batido e fala, cara, só dificulta a nossa vida. Era dever do trabalhador ter avisado. E não, é o que o senhor falou. Existe parametrização para cobrar. Agora, para devolução, o trem fica mais difícil, né? Então, assim, doutor, para a gente reforçar, identificou, a pessoa viu que teve um desconto a mais no seu INSS. Quem é responsável por devolver? É o INSS? É a empresa? Quem Perfeito, ótimo. Isso é uma pergunta muito legal, porque às vezes a gente fala em processo judicial, já deixa o trabalhador meio assustado. Ai, meu Deus, eu vou ter que colocar minha empresa na justiça, ou eu vou ter que mexer com o INSS, eu nem pedi aposentadoria ainda, vou ter que me preocupar com isso. E não é por aí. A gente não coloca empresa na jogada, nada disso. A gente entra pedindo essa devolução para a União Federal. A União é responsável pela fiscalização, pela arrecadação e, naturalmente, pela devolução desses valores. O INSS usufrui, né, dessas verbas, mas a ação é colocada contra a União. Então, não tem empresa envolvida na história, não tem INSS envolvido na história. A União vai se defender no processo ou vai aceitar o que foi pedido pelo advogado, mas é uma ação proposta contra a União. Contra a Fazenda Nacional, né? Assim, doutora, só para a gente poder passar aqui para os nossos filiados, o público em geral. Perfeito. Quando o trabalhador ele identificar no seu contra-cheque, né, ou no CNIS, igual a senhora falou, que você consegue ter acesso a isso lá no Meu INSS, né, no aplicativo. Meu INSS. No Meu INSS. Ele tem que procurar quem? Ótimo. Quem que ele tem que procurar? A gente. Identifiquei. É a gente, somos nós, né? É isso aí, gente. Procurar o sindicato, né? O Sindicep, aqui que você é afiliado. Porque a gente tem a parceria aqui com o escritório da doutora Luana, doutor Luiz, e eles são especialistas nessa área. É até bom falar assim, o doutor Luiz, ele tem uma carreira dentro do INSS, né? Uma carreira sólida. Ele se aposentou dentro do INSS. Dentro do INSS, só 40 anos, Carlos. 40 anos, então ele sabe de todos os quais são os caminhos, né? Exatamente. E assim, nós temos, graças a Deus, esse ano, a procura de tipo de ação tem sido muito grande. Então, temos criado dentro do escritório um setor específico para atender esse tipo de ação, de restituição tributária, né? Restituição de pagamentos feitos a maior para o INSS. E temos tido um grande índice de êxito, graças a Deus por isso. Porque tudo é feito com muito cuidado. Existe possibilidade de chegar em um contador de confiança e tudo mais e pedir esse cálculo? Existe. Mas é diferente, colocando na mão de uma entidade sindical, colocando na mão de advogados que já são de confiança, que já sabem trabalhar com esse processo. A gente, querendo ou não, já tem habilidade e trâmites, né? Para conduzir o processo de forma mais célere, mais rápida, né? E uma coisa que é muito interessante, que a gente tem vivenciado, assim, praticamente todos os dias lá no escritório, quando a gente atende alguém relacionado a esse assunto. Vale a pena procurar o profissional para calcular. Ah, Luana, mas eu acho que eu não tenho nada. Já tivemos casos lá de gente, uma enfermeira, muito interessante, uma enfermeira, ela tinha 2 vínculos, tem 2 vínculos até hoje, ela trabalha para o município de Domingos Martins e tinha um outro vínculo que eu não vou me lembrar agora qual era, mas, enfim, 2 vínculos e contribuía nesses 2 vínculos para o INSS. E recebia um valor que extrapolava o teto. Quando juntava as contribuições dos 2 vínculos, né, do município, que era vinculado ao INSS, por falta de um regime próprio, né, e o segundo vínculo dela, juntava os 2, extrapolava o teto desse ano. E ela chegou no escritório desacreditada, não vou ter nada não. Mulher, calma, sente aí, não cobramos nada por isso, para fazer esse cálculo, sente aí, se aquiete, vamos fazer esse cálculo para você. E sentamos para fazer o cálculo. Há pouco tempo atrás, ela levantou mais de R$12 mil de restituição. Olha aí, ó. Atualizado, tudo bonitinho, e não teve nenhum problema, um processo que tramitou super rápido. Se não me falha a memória, da data que nós demos entrada no processo, até a data que ela recebeu o valor, não chegou a 6 meses. Então, assim, brincando, nada, R$12 mil, assim,
devolvido, é dela, é de direito. Sim, Essa semana dá pra fazer um churrasco, dá no pra final fazer do um churrasco, ano, dá né? pra pagar a ceia de Natal. Atendemos aí uma médica e no caso dela, ela até achava que tinha um pouco Eu mais. acho que com o médico acontece muito isso. Demais, Porque cara, o médico demais. geralmente ele tem 3 vínculos, 4 vínculos. Demais. Ó, né? algumas categorias que a chance de existir valor a ser restituído é muito grande. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, a depender de vínculos, né? Porque alcança o teto com mais facilidade. Professor. Professor é uma categoria que, assim, tem muito caso. Porque a gente não lembra, eu já fui professora universitária, e a gente não lembra de entregar lá aquela declaração. Também, às vezes, passa batido, Passa dia a dia. batido, se não tem um sindicato ali auxiliando, você não vai lembrar. E é uma declaração mensal, né? Então, assim, É todo mês. virava o mês e todo você... mês. Putz, esqueci. Mas, enfim, professor tem muita chance justamente por conta dessa possibilidade de ter mais de um vínculo. Tendo 2 vínculos, nos procure, porque vale a pena calcular. Uma médica que a gente atendeu, ela achou que tinha até mais, né? A ser restituído. E no caso dela foi 4 e um pouquinho. E ela ficou meio desanimada. Eu falei, mulher, é teu. Esse valor é seu. Bom, pra pouco, ela pode ser pouco, mas pra mim seria um dinheiro mim bom. É muito. É muito, E sim, independentemente, é seu. Como eu falei, né? As decisões judiciais, elas falam. É um enriquecimento ilícito por parte do governo. Não deixa esse dinheiro boiando lá, não. Pega esse dinheiro de volta. Verdade. Porque na hora de como cobrar, elas, quantos outros milhões de trabalhadores estão nessa situação, né, doutor Luana? É muita gente. É muito muita dinheiro gente. que vai, né, pro governo aí de graça, muito dinheiro né? que vai embora. Não, as custas do suor do trabalhador, né? Exatamente. Porque ninguém tem 2 empregos porque quer. Exato. Todo mundo eu gosto. tem porque eu gosto. precisa, né? É lógico. Entendeu? O custo de vida alto, né? A gente quer dar o melhor para os nossos filhos, enfim, para nossa família, e acaba tendo que às vezes a gente dupla jornada, tripla jornada, para poder dar um conforto melhor para a família. E aí, às vezes, esse meio tempo, nessa correria do dia a dia, a gente esquece que a gente está pagando aí um valor a mais no INSS aí. Exatamente. Entendeu? E um valor que, quando acumulado, né, ainda que seja um pouquinho a mais todos os meses, coloca aí isso num bolo de 5 anos. Não, e eu acredito que isso seja algo até recorrente, tá, doutor? Sim. A pessoa ela faz agora, ela pode esperar uns 3 anos, e vai dá pra voltar fazer e vai dar de novo. Exatamente. Porque eu acho que isso não vai ser corrigido pelo governo. Acredito que não. Porque para eles é cômodo do jeito que tá. Tranquilo demais. Nós temos uma reforma tributária aí batendo na porta, né? E que pode impactar nessa questão de restituição. Mas até o momento, nada foi falado em relação história, a isso. né, doutora? O incomodado, entendeu? Que se manifesta na justiça. Exatamente. Né? O prejudicado que se manifesta na justiça. Se você não se manifestou, então a justiça entende que tá tudo certo. Exatamente, ó. Eu bato nessa tecla. Entendeu? A gente parte desse pressuposto lá no escritório. O direito não socorre aos que dormem. Tendo um sindicato aqui à disposição, tendo uma equipe jurídica que fala assim, venha cá, seguro na sua mão, vamos calcular isso, vamos ver se tem direito. Se não tiver, tomamos um café juntos. Ótimo. isso aí, se não tiver, nos conhecemos, tira uma dúvida aqui, outra ali, conversamos um pouquinho sobre aposentadoria e tudo mais. Mas tendo o direito de restituir o que foi pago a mais e de forma indevida para o INSS, vamos correr atrás disso. Vamos restituir. Doutora Luana, aqui também a gente tem tanto seletício como regime único, né, 8.112. Perfeito. E a maioria dos servidores, às vezes, eles dão aula, né, para complementar a renda, e às vezes dão aula até em 2 faculdades. Então, assim, o regime único, ele não entra nesse processo porque ele tem a previdência própria dele. Exatamente. Aqui nós estamos falando de regime geral, né? O geral é INSS. Mas quando ele vai dar uma aula na universidade particular, ele já entra. Já entra. Vale a pena o cálculo. Entendeu? Independente se ele lecionar em 2 faculdades, pode extrapolar o teto facilmente. Claro. E aí ele vai ter direito também. Exatamente. Professor é uma categoria assim que isso é muito fácil de acontecer. Eu acredito que a gente tenha também alguns filiados com esse perfil, né? Legal. Que
Eles são do regime único, mas dão aula em faculdades, né? Em escolas e Ótimo. provavelmente recai em cima deles aí esse desconto indevido, eu falo, porque o governo já era para ter Sim. dado um jeito nisso aí. Perfeito. Mas enquanto não dá, tem o Sindicep, aqui no Espírito Santo, juntamente com a parceria aqui com o escritório do Dr. Luiz, doutora Luana, Perfeito. para resguardar mais esse direito que é de todos os trabalhadores, né? Exatamente. Porém, se você não procurar a gente, agendar um horário, você nunca vai saber se você tem algo para receber ou não, que foi descontado de forma indevida, né, doutora Luana? Exatamente, Carlos. Vale a pena o cálculo, vale a pena buscar informações sobre isso e se organizar para tirar um tempinho e se surpreender. Pode receber uma notícia boa aí, né? Um bom valor a ser restituído. E como a gente bem colocou aqui, é seu. Pode ser pouquinho, pode ser muito. Tem que correr atrás, tem que entrar com essa ação para restituir esse valor. E assim, é uma tese consolidada, então não temos grandes discussões a respeito do direito relacionado a esse trabalhador, o que precisa mesmo, o que gera um pouco de dificuldade, assim, pode gerar na cabeça do trabalhador, é fazer o cálculo, mas tem aqui quem faça. Então, não percam tempo, né, presidente? Venham até aqui o sindicato, que a gente vai atendê-los com a maior alegria, com o maior prazer. E, como eu disse, né, não tendo direito, a gente se conhece, bate um papo, toma um café. Eu sou baiana, eu gosto de conversar. Luizinho também, a Gabi também. Então, a gente vai ficar muito feliz em atender os filiados de vocês. E a gente estava até conversando no começo, né, tem o pessoal da EBSER, por exemplo, contribuem para o INSS. Tem uma turma aí de gente, nós atendemos muitos médicos, pessoal, muitos enfermeiros. Tem uma turma aí de gente que tem direito à restituição desses valores e que nem sabe. Não sabe. Então vale a pena nos procurar. Às vezes até sabe, tá, doutora? Mas quando chega no RH, a resposta que eles têm é, olha, não tem como não, tá? Perfeito. Se você não pediu a declaração, acabou. Exato. Eles não dão uma solução. Uhum. E aí, para todo trabalhador, tá? Que suspeita, né? Que tem alguma suspeita, ou já tenha passado por essa situação, né, do desconto indevido no INSS, procure o Sindicep, tá? Para agendar um horário com a doutora Luana, o doutor Luiz, né? O pessoal lá do escritório, para poder fazer uma análise e ver se vocês têm um valor a receber em relação a esse desconto que é feito de forma indevida. Exatamente. Tá? E aproveitando aqui para agradecer a presença da doutora Luana. Eu que agradeço. Tá? Mais uma parceria do Sindicep com o doutor Luiz, né, doutora Luana, buscando para todos os nossos filiados mais uma opção, reforçando o nosso time aqui, né, de parceiros, para resguardar o direito de todos os trabalhadores, né, para que nenhum trabalhador tenha que pagar a mais aquilo que não é o necessário. Exatamente. Entendeu? Eu que agradeço, presidente. Sempre muito bom estar aqui. E mais uma vez, obrigado pelo convite para participar do podcast. Que Deus abençoe esse espaço. Que Nós vamos ter outros temas também, né, doutora Luana? Teremos muitos outros. A cabeça já fervilhou aqui. Tem vários outros temas que são importantes para os trabalhadores. Exatamente. Né, na área previdenciária, e a gente vai estar esclarecendo, tirando todas as dúvidas num outro momento. Mas isso agora, eu queria que vocês dessem o like de vocês, começassem a seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, como no YouTube, como no TikTok, no Face, para que vocês não percam nada em relação a todas as outras entrevistas que virão aí para esclarecer, tirar dúvida dos trabalhadores e dos servidores públicos federais num todo, tá? Perfeito. Obrigado, doutor Luana. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E tamo juntos. Estamos juntos. Esperando essa turma aqui. Exatamente, porque juntos somos mais fortes. Isso aí. Até a próxima.